Estamos em mais um episódio do podcast Café com Procaína e hoje, finalmente, você vai saber o que é a procaína e de que forma a terapia neural é realizada. Então, a gente vai começar aqui falando com a doutora Laura, que vai falar pra gente o que é a procaína, Laura? Então, a princípio, a procaína ela é um anestésico. Simplesmente um anestésico. Foi, aliás, o primeiro anestésico usado para cirurgias, né? Não só na odontologia, como na medicina. Mas vou falar uma coisa para vocês. Ele, como anestésico, é bem ruinzinho. Né? A gente já nem usa mais isso dentro da odontologia. A gente já passou para lidocaína, mepivacaína, citocaína, enfim, outros. Mas a procaína, muito diluída, porque a gente usa a 0,7. Ela pode ser de 0,5 até 1% de diluição. Então, o que entra realmente no corpo é soro fisiológico. A procaína ela tem uma eletricidade compatível com o corpo humano. Então, quando ela é injetada na pele, ela manda o comando do local onde ela foi injetada para a finalidade necessária. Nunca é o que a gente quer, e sim o que o seu corpo precisa. Mas não é a única forma de fazer terapia neural, de aplicar terapia neural. A procaína também pode ser aplicada através de laser infravermelho. Vermelho também, mas no infravermelho ela é mais eficiente. Ela penetra as camadas e consegue chegar ao mesmo lugar. Como também pode ser feita com óleos essenciais ou dedos. E aí eu vou deixar um pouquinho a doutora Natália explicar. Eu pego lá no consultório, né, crianças, por exemplo, pacientes bem idosos, que não querem, ou pacientes que têm muito medo de agulha. E aí entra que a Laura explicou, e a gente tem essa possibilidade de tratar esses pacientes com essas outras técnicas. Uma vez o meu marido mesmo precisou que eu desse uma assistência para ele, não tinha a procaína em casa e eu tinha um laser. E eu fiz nele. E ele teve ali catarse, ele teve manifestações ali do que ele estava sentindo, né? Ele chorou bastante, ele sentiu e a gente conseguiu dar uma assistência àquele tratamento. Porque o interessante, porque vocês devem estar perguntando assim, como assim? Vocês vão aplicando, mas por quê? As nossas memórias, elas não ficam ali no nosso cérebro. Elas estão registradas nas fáscias. O que são fáscias? Tudo que cobre, tá? Os músculos, os vasos. Ali, essa camada chama-se as fáscias. Então, ali tem registros de memórias. Tem gânglios. Os gânglios são microcérebros. Nós temos mais de um cérebro, vários microcérebros pelo corpo. Então, você consegue tratar esses locais e ali tem memórias. Você pode simplesmente passar a mão no músculo e ali vem uma memória. Então, a terapia neural pode ser feita de várias formas, como a Laura falou, dedo, óleo essencial, você precisa ozônio, você precisa estimular essa determinada área e se tiver algum bloqueio, alguma emoção ali registrada, porém inconsciente, ela vem para a consciência, o paciente entende o que está acontecendo e aquela manifestação física, ela é curada. Então, é mais ou menos assim que age a terapia neural. Então, a terapia neural, como elas bem explicaram, a gente vai pegar o neural terapêutico, que a gente chama a procaína de neural terapêutico, a 0,7%, que é mais ou menos o que a gente usa. A gente vai aspirar com a seringa, vai pegar uma agulhinha bem pequenininha, ou maior, dependendo do gânglio que a gente precise chegar, e a gente vai fazer micropápulas na sua pele. Por quê, gente? A nossa pele é um dos órgãos, tirando a boca, né? É um dos órgãos mais vascularizados que nós temos e mais inervados. Então, quando a gente aplica na pele, a gente consegue acessar o nosso sistema nervoso autonômico, porque ali existem inúmeras terminações nervosas, né? Então, a partir da pele, a gente consegue acessar o sistema nervoso autonômico e quando a gente pega um gânglio desses e injeta o neural terapêutico nesses gânglios, a gente consegue sinalizar para o nosso sistema nervoso central, para o nosso sistema límbico e aí a gente consegue acessar essas memórias que a Natália está falando, tá? E o mais interessante, por exemplo, às vezes a gente pega dentistas que falam assim, eu não gosto de trabalhar na parte, no corpo, eu não consigo, né? E você sabe que a gente consegue acessar
órgãos através dos dentes. Sim. Eu já tive paciente que eu fiz procaína venosa e não teve resposta. A gente aplica 0,1 ml num dente e aquele paciente tem respostas. Então, por exemplo, você pode ter memórias ali registradas naquele dente, ou você pode ajudar o paciente a tratar, por exemplo, o fígado ou um problema de vesícula, tratando o canino. Você pode trabalhar ali um problema urinário dos órgãos reprodutores, ou próstata, útero, ovário, tratando os incisivos. Então, a gente consegue ajudar esses pacientes de uma forma sistêmica através dos dentes. Exatamente. E só uma curiosidade, né? Cada vez que a gente deglute, a gente está reafirmando uma crença. Então, é muito importante essa conjunção aqui de pessoas, né? Dentista e médico, é extremamente importante, porque nós nos complementamos nos tratamentos, né? Então, tratar a boca de um paciente, olha, cada dentista que estiver aqui assistindo esse vídeo, se você puder fazer um curso de terapia neural, você não tem noção do quanto você vai poder ajudar mais os seus pacientes. Não é, Laura? E como? Não só tratando do dente, posição dentária, as emoções que cada dente guarda. A boca, ela tem os dentes, eles têm a somatotopia de todos os De órgãos, né? todos Como a os orelha, órgãos. como a mão, como o pé. Então, você Exato. tratando cada dente. Você trata não só o físico, que era como a gente estava falando, o órgão ou víscera, que o dente passa um meridiano chinês, e isso já é mais do que estudado em medicina tradicional chinesa, como em medicina ayurveda, como em medicina egípcia. Estamos falando de estudos de mais de 8.000 anos atrás e que já se comprovaram por experiência, né? Até com pacientes, já se comprovaram eficazes. Muito. E cientificamente também. Sim, porque o científico nada mais é do que teste, erro e acerto. Erro e acerto. Quando acerta muito, é quando a gente diz, é cientificamente comprovado. Porque sem acertos, não são coincidência. Então, 8.000 anos de estudo não é coincidência. Não dá para dizer, aconteceu ali porque talvez não tem talvez. São 8.000 anos. É muito tempo de estudo. Então, assim, como a Ingrid estava falando, os dentistas que entendem o que é uma terapia neural, entendem o que é uma movimentação dentária, não estou nem falando de tratar uma cárie, um canal, uma extração necessária. É muito mais do que isso. Um fisioterapeuta que saiba o que é uma manipulação de fáscia, porque na hora que você encosta a mão em alguma pessoa e está fazendo uma massagem, está fazendo uma drenagem linfática, você está manipulando fáscias. Então, assim, nossa, fiquei tão emocionada com uma massagem e relaxei tanto, ou então saí tensa de uma massagem relaxante. Todas essas coisas começam a ser explicadas. E aí é que entra o resultado de uma terapia neural, que não é apenas a aplicação de um neural terapêutico. Não é apenas um conhecimento técnico. Exato. E aí entra também, né, como diz o professor Joel, o jeitinho de cada um atender. Às vezes não se dá bem com um terapeuta e se dá muito bem com o outro. E isso não quer dizer que um seja melhor do que o outro. É apenas o mais indicado para aquele paciente. Exatamente. E aí, você ficou curioso para saber mais sobre terapia neural? Ficou com vontade de iniciar um tratamento? Comece a nos seguir. Os nossos Instagrams vão estar escritos aqui embaixo na descrição desse vídeo. E comece a nos seguir e fique aí atento aos nossos próximos episódios.